Estamos vivendo a época do fast food espiritual, né? Todo mundo quer tudo para a mesma hora, tudo para ontem. E nesse contexto eu venho trazer uma palavra para o seu coração nesse dia, dizendo a ti o seguinte: Deus cuida de tudo. Só com essa frase você já poderia dar um glória a Deus aí, tirar essa ansiedade, tirar esses pensamentos, como que vou fazer, como não vou fazer. Já joga tudo isso fora, porque esse vídeo promete acalmar o seu coração e acalmar a sua alma. Inclusive, nesse vídeo eu quero contar um testemunho, né, que aconteceu comigo nesse sentido, do cuidado de Deus, como Ele vem e traz, né, para as nossas vidas aquilo que é necessário no momento certo, amém? E ao final do vídeo eu quero estar junto com você, por isso é importante que você fique até o final para que nós possamos estar orando junto, pedindo para Deus tirar e jogar para bem longe todo espírito de ansiedade, de dúvida, de tristeza, de depressão, que caia tudo por terra em nome do Senhor Jesus, amém? Mas antes de começar o vídeo, 3 recadinhos bem rapidinhos para você. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, clica no sininho também para receber as notificações, que tem muito conteúdo chegando para você todo dia. Amém? E também eu quero deixar um link fixado, o primeiro comentário do livro Termômetro Cristão, essa ferramenta que Deus nos deu para podermos ter nossas vidas cada vez mais transformadas por Jesus. E o terceiro recadinho é sobre o blog do Pastor Rivaldi. Muitos artigos ali para você conferir sobre o poder de Jesus, o poder da fé, o que é libertação, como viver uma libertação. Então, não perca tempo. pastorrivaldi.com.br. Acessa e leia lá, que vai edificar muito a sua vida. E agora vamos direto para a mensagem, né? Mensagem de Deus. Hoje eu creio que vai falar no seu coração. E a mensagem de hoje está ali no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? É essa mensagem que o apóstolo Pedro traz sobre nossas vidas, é para você, é o que nós temos falado aqui quase que diariamente: exercer fé. O mundo espiritual, ele só existe e você consegue só entendê-lo a partir do momento que você começa a compreender o que é Deus e como Ele age em sua vida. Então o que acontece? Nós precisamos ter a clareza que Deus age. Nós precisamos ter a clareza que Deus está no controle. Nós precisamos ter essa clareza que Deus cuida de todas as coisas. E diante de tudo isso, o que a gente faz? Adora e descansa. Quando você quer mais de Deus, você procura ouvi-lo. Você procura entendê-lo e principalmente obedecê-lo. Amém? Então essa mensagem de hoje, eu quero exemplificar ela com um testemunho de você ver como o cuidado de Deus é grande. Eu tive uma fase, alguns anos atrás, muito difícil na minha vida financeira. Aconteceram várias coisas, perca de emprego, e eu tinha 2 carrinhos para venda. E nós realizamos aquela venda, naquela época era cheque ainda, e eu coloquei na carteira, falei: amanhã eu vou no banco e desconto esses cheques, que eram dinheiro para poder estar sobrevivendo aqueles dias, né? E aquela semana eu me lembro que nós participamos de algumas orações, onde nós vimos 2 milagres acontecer. Um eu vi na terça-feira, outro eu vi na quarta-feira. E milagres de cura, né? Uma dessas questões era uma pessoa, né, um amigo que estava com a perna travada, ele não andava, né? A perna simplesmente ficou reta. E nós chegamos ali, oramos na casa dele, naquele joelho dele, clamamos a Deus por cura, e logo depois a esposa fez uma sopinha, estava um diazinho de frio, uma noite fria, e nós sentamos à mesa, ele também veio, sentou à mesa, começamos a conversar, amigos que somos, e de repente ele deu um grito, todo mundo se assustou, ele falou: olha meu joelho, e fazia assim com o joelho: nossa, não estou sentindo mais nada. Ele tinha até esquecido que o milagre tinha acontecido com ele, né? E quando no outro dia
um amigo pede para que eu vá até São Paulo com ele. Ele ia comprar uma máquina, ele queria, né, de um amigo, de um pastor ao lado dele, para estar intercedendo, para a gente ver junto. E ali era já meio-dia que nós falamos, eu vou com você. E no momento que eu saio de casa para ir até a casa dele, para ir com o carro dele, eu senti que eu estava sem a carteira. Eu cheguei lá sem a carteira. E eu procuro a carteira, eu falei, olha, eu tenho que voltar a procurar a minha carteira. E a minha esposa estava na casa da minha sogra, eu fui até lá, falei, você por acaso levou minha carteira? Ela falou, não, dá uma olhada direita em casa. E vai eu lá para casa, revira tudo dali e olhe nada da carteira. Daí eu peguei e fiz o mesmo trajeto, que eu fui olhando para ver se eu conseguia ver ela, né? Imagina uma cidade de 700 mil habitantes, mas falei, vamos procurar pelo mesmo caminho que eu fiz. E nada de achar a carteira. Naquela época eu tinha uma moto, estava andando de moto. E quando eu parei numa esquina, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu parei, ele falou assim, você tem vivido milagres essa semana? Eu olhei para cima e falei, sim, Deus, tenho visto e vivido milagres. E ele disse, por que você não vive o seu milagre hoje? Olha a palavra, hein? Olha que Deus está falando e Deus está falando com você nesse momento. Por que você não vive um milagre essa semana? Por que você não aceita viver o seu milagre? E viver o milagre é uma questão de fé. E eu falei, Deus, eu aceito viver esse milagre. Aí eu liguei para esse meu amigo e falei, vamos para São Paulo. E ele falou assim, mas está tudo bem? Achou a carteira? Eu falei, não achei, mas Deus falou que eu vou viver o meu milagre. Ele falou, rapaz, você é doidinho. Imagina, você tem que estar numa delegacia, fazendo um boletim de ocorrência, tá lá seus documentos, cheque, dinheiro. Ah, não, você é doido. Eu falei, viu, Deus falou que eu vou viver o meu milagre, então vamos para São Paulo. E beleza, fomos para lá, quando eram umas 3h30, 4 horas, a gente estava descendo a Marginal em São Paulo, uma garoinha bem fina, a gente estava com destino a Guarulhos, e daquele momento o telefone toca. No que o telefone toca, eu coloco no Viva Voz uma senhora perguntando se eu era o senhor Rivaldi. Eu falei, sim, sou eu. Ela falou, olha, eu estou com a carteira do senhor aqui, eu gostaria de saber onde eu posso deixar. Eu achei ela, eu queria deixar para o senhor pegar. Onde eu posso entregar para o senhor? Eu citei a casa de um amigo, né, próximo, e era bem perto do trabalho dela, bem quase em frente. Ela falou, então tá bom, vou deixar lá. E aí, você vê como a nossa carne, muitas vezes, ela quer viver o milagre, ela entende que o milagre existe, mas nós muitas vezes queremos diminuir a mão de Deus, diminuir o poder de Deus. Aí eu fiz a seguinte pergunta para aquela mulher, pelo menos os documentos estão na carteira? Ela respondeu assim, não, tem documento, tem 2 cheques aqui, tem dinheiro e tá inteirinha. Inclusive eu achei perto do terminal, numa avenida, tinha uns rapazes que andam na rua, que estavam na minha frente, só que eu vi ela, eu corri na frente deles e acabei pegando e não dei tempo para que eles pegassem. Daí eu até botei no Viva Voz pro meu amigo ver, né? Nesse momento você tem que mostrar para a pessoa. Eu falei, olha aí, ó, dá para a senhora repetir de novo? Não, claro, tá tudo aqui. Eu falei, e como que a senhora descobriu o meu nome? E como a senhora descobriu o meu telefone? Eu liguei aqui, tô vendo um documento de um carro, eu liguei no despachante, eles me passaram o seu número e por isso que eu tô te ligando. E eu falei, glórias a Deus. Aí nós chegamos em São Paulo, voltamos, 7h30 da noite, estava na nossa cidade, Sorocaba, e aí eu fui lá pegar minha carteira, eu ergui ela para o céu e falei assim, Senhor, obrigado, estou vivendo o meu milagre hoje. É dessa forma, é com essa fé que nós devemos agir, ainda que eu quis diminuir o tamanho do milagre, né? Porque a incredulidade, ela quer fazer parte da nossa vida, e ela quer falar assim, você é meu. Não, incredulidade tem que cair por terra. Mentira tem que cair por terra. Ação maligna tem que cair por terra. Pensamento negativo tem que cair por terra. Pensamento de dúvida tem que cair por terra. Ações demoníacas de depressão, de opressão tem que cair por terra.
respeito os problemas médicos. Quando você passa por um problema médico, que você precisa, né, faz check-ups, precisa tomar remédio, eu aceito, né, porque Deus cumpre propósito de todas as maneiras, através da mão de um médico, através de um remédio. Mas quando a opressão é demoníaca, você tem que ter autoridade para repreender em nome do Senhor Jesus. Então, Deus cuida de tudo. Deus está cuidando de tudo. Sabe, muitas vezes nós nos desgastamos, nós nos machucamos por pensar que Deus está com a mão encolhida. Ei, eu quero dizer um negócio para você nesse vídeo. Deus não tem a mão encolhida. Deus não tem os olhos fechados. Deus não tem os ouvidos fechados. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo e Ele está provendo na sua vida. Então você precisa crer. Sabe, nós estamos apresentando e falando de um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo pode. Ah, pastor, então não tem problema? Sim, terão problemas sim, mas nos seus problemas Ele estará junto com você. Mas estou passando por um problema grave de saúde. No seu problema de saúde Ele vai passar com você. E se o propósito dele é te trazer cura, você só tem que adorá-lo. E se o propósito dele for te levar, vai com Deus, porque você vai morar no céu com Ele. Eu digo para as pessoas que quem gosta de terra é minhoca. A gente precisa da eternidade com Deus. Não é só eternidade, é eternidade com Deus. Então, Deus está cuidando da sua vida, tá? Tira aí toda ansiedade, todo medo, todo espírito de dúvida, faz cair por terra, mas ore. Ore, se for possível, jejue também e creia que Deus é contigo. Deus é com a sua família, Deus é no seu trabalho. Revigore-se do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora, pedindo a Deus que Ele venha fazer cair por terra toda a enganação e que o nome dele seja glorificado. Que a grandeza dele seja sobre nossas vidas em todos os aspectos. Amém? Querido e amado Deus, eu te louvo e te agradeço por cada filho, por cada filha, Senhor, que verá esse vídeo, Pai. Senhor, tira, Senhor, todo espírito de medo, todo espírito de incerteza, todo espírito de dúvida que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, mostra, Senhor, segundo a tua palavra, como foi falado aqui em 1 Pedro 5,7, que o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz que é para nós lançar no Senhor, lançar no seu zelo, lançar no seu poder, lançar na sua glória, e é isso que nós fazemos agora, Pai. Colocamos todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que é incredulidade, nós lançamos no seu pé, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que move todas as coisas pelos filhos que amam. Senhor, nós te amamos. Senhor, eu peço e intercedo pelos seus filhos, ó Pai. Tira, Senhor, tira a opressão maligna, tira a tristeza, Senhor. Tira o espírito de dúvida, Pai. Vivifica a alma do seu filho e da sua filha, Senhor. E traz, Senhor, aos olhos da carne, Senhor, a tua presença viva e eficaz na vida dessa pessoa. É dessa forma que nós oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Ó, firme na rocha, tá? Semana começando, mês começando, ou mês no meio, ou qualquer dia que seja. Tudo é consagrado ao Senhor. Tudo é pelo Senhor e através dele. Viva todos os dias como se fosse o seu último dia. Viva intensamente e adore a Deus intensamente. Amém? Nos vemos no próximo vídeo.